projeto, explicando novamente, eu acho que é uma prova, né? Tem gente que acha que não é uma prova, cara. Como é que pode? Você vai ter que fazer o quê? O objetivo. Depois você lê com calma e lê tudo, tá? Sim. Qual o objetivo? Mas é simples. Desenvolver um aplicativo com o tema livre. Você vai escolher o tema, você vai escolher sobre o que é. Quero fazer a cópia do Uber, quero fazer a cópia do iFood, quero fazer um aplicativo para gerenciar uma mecânica, quero fazer um aplicativo para gerenciar um salão de beleza. Faz o aplicativo que você achar mais interessante, já aproveita para fazer um tema legal, uma coisa que você conhece, mas desenvolver as funcionalidades, tá? Então o tema é livre. E você vai usar os conhecimentos que você adquiriu durante o semestre, durante os exercícios. Só isso, tá? Então, desenvolva um aplicativo mobile, tema livre, utilize o framework React com Expo, as bibliotecas aprendidas e outras bibliotecas se você quiser aprender, certo? Seguinte, ó, como que vai ser a pontuação do projeto, tá? Como eu falei, é um projeto que você vai me apresentar funcionando e eu vou te fazer perguntas sobre ele. Dentro desse projeto tem que ter o quê? Interface e navegação. Você vai usar o React Navigation e implementar pelo menos um sistema de navegação com 2 tipos. Lembra que a gente aprendeu vários? Lembra que eu misturei todos? Você vai escolher 2 e colocar. Stack com tabs, tabs com drawer, stack com drawer. O que faz mais sentido é você fazer stack com tabs ou stack com drawer, tá? Ou mistura tudo, beleza? O que você achar mais legal para fazer, mas pelo menos mistura um dos 2, tá? E você tem que construir o seu projeto e usar pelo menos 10 componentes do React Native Paper, tá? A gente já usou vários, né? A biblioteca de componentes que a gente está usando para não ter que construir a parte visual é essa aqui. Ela tem lá os componentes prontos. Para quem não viu, quando você entra aqui em componentes, o que são componentes? Pedacinhos da tela prontos que fazem alguma coisa, certo? Então a gente está usando botão, card, avatar, já estamos usando vários, certo? Então eu quero que vocês construam o seu aplicativo e use pelo menos 10. Tem uma lista aqui, ó. Tem inclusive alguns componentes aqui que usam vários outros, tá? Então você tem que usar pelo menos 10, beleza? Não sei quantos a gente usou. Deve ter sido próximo de 10, tá? Mas é isso. Se você precisar de usar mais, porque você vai ter que usar alguns, você dá uma pesquisada aqui em alguns que você pode usar para alguma coisa, tá? O que pode encaixar no teu projeto. Beleza? No paper não tem carrossel não. Tem galeria. Não tem carrossel, mas tem... Mas se você quiser instalar um carrossel e usar isso, pessoal, é esse componente. Eu coloquei 5, mas 5 são de outro. Pode também, entendeu? O importante é que tenha 10 componentes visuais, não importa. Mas ele tem aqui uma galeria. Banner. Tem banner, aliás. Tem esse aqui de banner, que é para mostrar as visualizações. Eu não sei exatamente se ele tem um carrossel. Mas eu acho que carrossel não tem. Tá? Não tem mesmo. Mas tem esse aqui de banner. Se você achar interessante. Não é difícil fazer um carrossel também. Voltando. Calma aí. Então, a interface e o e-mail. Seu app precisa de navegação, então você vai ter que pelo menos misturar 2. Você vai ter que construir telas, então use pelo menos 10 componentes. Esses 2 aqui estão juntos, tá? Então é gerenciamento de dados, um e-mail, formulários e validação. O que eu quero? Que vocês façam 3 CRUDs completos no projeto, tá? O que é um CRUD? Acabamos de fazer. Cadastro. Cadastro de alguma informação. Então, pensa no teu projeto e já pensa. Meu projeto é sobre uma oficina, gerenciamento de oficina. Vou cadastrar o cliente, vou cadastrar o ticket, vou cadastrar o carro. Vou cadastrar, sei lá, o cliente, as peças do fornecedor. Cliente, serviço, fornecedor. Não sei, pensa em 3 coisas que façam sentido e cadastre as 3 lá. Vou fazer um aplicativo de controle de ingresso. Cadastro sócio fornecedor, cadastro ingresso e cadastro evento, por exemplo, tá? Então são 3 só, beleza? Você tem que implementar 3 funcionalidades de cadastro de alguma coisa completas. Listando, inserindo, alterando e excluindo. Exatamente o que a gente fez na aula de hoje, e de ontem, e de terça-feira, aliás, tá? Tem que ter pelo menos 5 campos. Eu fiz um formulário lá com 5 campos. Então, pelo menos cadastre 5 informações. Você tem que guardar os dados em algum lugar. Traduzindo aqui. Mostrei para vocês como guarda no Async Storage, que é o mais simples, tá? Que é no próprio dispositivo. Mas tem outros backends também, mas aí você vai ter que aprender por fora ou usar uma API, construir uma API, não sei, de alguma forma, tá?
formato mais simples é usar o Async Storage mesmo, beleza? Então aqui você tem que fazer 3 CRUDs. Para fazer o CRUD, você precisa de um formulário, que é um cadastro, certo? Uma tela para cadastrar. Então esse cara aqui está ligado com esse. Esse cara aqui é só sobre formulário. Você tem que criar formulários. O teu app precisa de ter formulários. Então como ele tem 3 CRUDs, você tem que ter pelo menos 3 formulários. Implementa as validações, que eu já falei lá, deixar os campos obrigatórios. Sei lá, não deixar o cliente, deixar algum campo vazio, alguma coisa assim. Aí você vai ter que pensar como é que é o teu aplicativo, como é que você vai implementar isso. Tá? E aplicar as máscaras, pelo menos algumas máscaras. Então eu mostrei a biblioteca de máscaras, lá tem várias coisas, máscara de CPF, data de nascimento, ou qualquer data qualquer, telefone, cartão de crédito, CNPJ, tem várias máscaras prontas. E você pode até fazer uma sua, por exemplo, de placa de carro, de CEP. Então tente usar alguma máscara. Tá? Então essas duas coisas que estão ligadas. Se você fez um CRUD completo, colocou uma máscara em uma validação, já garantiu 3 pontos. Para fazer isso, você precisa construir uma navegação, já garantiu o e-mail. Precisa usar os componentes do paper lá, também já garantiu. Tá? Funcionalidades essenciais. Para construir o seu app, você vai precisar usar as funcionalidades lá do React, tá? Que são os hooks lá, use state, use effect. Então isso aqui já está ligado com as outras coisas, tá? Então eu só quero saber se vocês estão usando ou não. Eu vou fazer perguntas sobre isso na apresentação, se você sabe ou não, tá? Então é só saber, para saber se você vai conseguir entender o que é o ciclo de vida, o que cada coisinha faz. Usamos só 2, né? Use state, use effect, beleza. Consumir dados de alguma API, então você precisa fazer o consumo de alguma API. Foi um dos exercícios que a gente fez. Então, sei lá, tenta usar aquela que eu mostrei para vocês usando JSON, tem várias coisas lá. Pensa numa outra. Sei lá, na hora do cadastro, vai no via CEP para buscar o endereço daquele CEP, pode ser também. Ou usa aquela, por exemplo, aquela API que eu mostrei para vocês, ela tem lá que é só uma lista de usuários. Então você pode usar como se aquele cara fosse o usuário da tua aplicação. Só quero pegar os dados dele para mostrar na tela que ele entrou. E aí ele vai cadastrar o carro dele, o treino dele na academia e outras coisas. Pode ser também, beleza? Então você tem que usar alguma API. É isso, tá? Então aqui são coisas que a gente fez até o momento, certo? Tudo que a gente aprendeu meio que está englobado aqui, tá? Que foi lá do início, desde construir um aplicativo, navegação, componente, o que é um componente, usar a biblioteca, até chegar no CRUD completo, certo? Então é só isso aqui, beleza? 1.5 é de inovação, sempre o que eu peço, né? Por quê? Porque, cara, é uma das coisas que o programador precisa ter, que uma pessoa que vai desenvolver alguma coisa precisa ter. Ela precisa saber estudar alguma coisa nova, aprender alguma coisa diferente, aprender alguma coisa sozinha. Aprender a usar uma biblioteca sozinho, sem depender de ninguém. Tudo que a gente fez aqui até o momento, eu passei, o que vai instalar, todas as bibliotecas, como que usa, tudo. Eu quero que vocês façam alguma coisa diferente aqui, que vocês vão lá e aprendam algo diferente e mostrem no projeto. Aplicativo tem muita coisa que dá para fazer. Então, quanto mais complexo, e tem coisa que é bem simples, mas que fica legal, tenta fazer, que aí vai ser interessante, tá? Então, essa inovação aqui é para medir qual está o conhecimento de vocês em aprender alguma coisa diferente, que é uma característica essencial para o precisa, tá? Animações é CSS? Não, tem uma biblioteca de animações. Tem várias, aliás. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Sei lá, você vai fazer o seu aplicativo e coloca lá um dashboard, um gráfico, um mapa, usa API de mapas, vídeo, tem como você colocar um vídeo do YouTube lá, é bem simples, tá? Não é difícil. Tem outras coisas aqui que são mais complexas e outras mais difíceis, tá? Mas eu dei alguns exemplos. Por exemplo, enviar uma notificação, que é mais complicado. Acessar recursos do dispositivo, então você pegar a câmera para o cara tirar uma foto, mandar um arquivo. Pegar a localização dele a partir do GPS, uma foto da galeria. Tudo isso aqui, eu já vou dar um spoiler aqui, dá para conseguir através do Expo. O próprio Expo tem essas funcionalidades, é só procurar na documentação, tá? Tudo que é em relação ao dispositivo, pegar a câmera, pegar a localização, pegar a galeria, tudo tem no Expo, beleza? Nem precisa pesquisar outras bibliotecas, é só entrar na documentação do Expo e você vai ver uma seção lá só de pegar informações do dispositivo, tá? Pegar informações dos sensores também, utilizar alguns serviços de armazenamento, que é mais complicado, utilizar as bibliotecas que eu falei, de formulário, que elas são mais avançadas, mas são melhores, é o Formic e o React Forms, tá? E o IUP lá para fazer aquelas validações, lembra lá do IUP quem fez back-end, quem fez front-end, eu não sei se vocês fizeram comigo. A gente usou o IUP também, tem as validações lá prontas de e-mail, de tudo, tá? Integrar com alguma API lá diferente, de notícia, de clima, para construir o teu appzinho, também fica interessante, tá? Então eu dei vários exemplos aqui, beleza? É só pensar em alguma coisa, tá? E aqui são mais orientações sobre a entrega, tá? Então, é isso. Cada um vai fazer o seu projeto próprio e vai apresentar ele em sala.
traduzindo tudo que está aqui, tá? Eu vou baixar o projeto, a gente vai rodar ele e aí você só vai me explicar o que o seu projeto fez e eu vou te fazer perguntas em relação a esses itens aqui, para medir se foi realmente você que fez o seu conhecimento, tá? Evita pegar um tema simples, tá? E aí você constrói o seu projeto e já coloca no seu repositório, que aí você vai me mandar ele antes do dia da apresentação, tá? Para mim conseguir baixar ele e rodar aqui, beleza? É uma das coisas que eu preciso também, a gente aprendeu um pouco lá do Git e do GitHub, tá? E é uma das coisas que a própria faculdade pede para que tenha um aprendizado também, tá? Porque é uma coisa que eles pedem bastante, em várias disciplinas, né? Você aprender pelo menos o Git, porque em vários lugares você precisa entregar código, e uma das coisas que a faculdade entendeu que ela estava falhando é de não ensinar isso desde o início para os alunos, porque vai precisar em várias matérias, certo? Eu sempre ensinei, nas minhas disciplinas eu sempre sei isso, eu paro as primeiras aulas para mostrar o Git, porque eu preciso que, cara, qualquer programador usa o Git. Qualquer projeto que você for fazer, até para coisas fora da programação, tem gente que usa o Git, beleza? E aqui são os critérios de avaliação, que é o que eu falei, é você sentar aqui e me mostrar o seu projeto e eu te fazer as perguntas e você demonstrar o seu entendimento do código, tá? Então eu vou avaliar qualidade, organização e eficiência do código e o seu domínio sobre aquela implementação. Quem nunca viu os projetos aí, não viu, só se pergunta para os alunos, é só para saber se você fez. Traduzir